Então, respondendo a muitos pedidos, hoje eu vou mostrar para vocês a reforma que a gente fez aqui em casa. Eu comprei essa casa muito barato há um tempo atrás e eu vou contar a história para vocês de como foi a compra, a venda da casa de Orlando, de Downtown, e como que a gente transformou essa casa no que ela é hoje. Espero que vocês gostem. A parte mais difícil do design, na minha opinião, é criar algo que seja seguro, funcional e belo para uma pessoa ou uma família que vive de um jeito que é único para eles. E cada pessoa, claro, é diferente. Meu nome é Renato Alves e eu sou designer de interiores. Eu adoro a profissão de designer. É muito trabalho e, para ser honesto, às vezes é muito estressante também. Mas não há nada mais gratificante para mim do que transformar uma casa em um lar. E eu acredito que quando amor e talento trabalham juntos, espere por algo fenomenal. Oi, hoje eu convido você a entrar na minha casa. Na época que a gente comprou essa casa, eu coloquei no Instagram vários vídeos da reforma, desde quando a gente comprou até a demolição, que foi aproximadamente uma semana de demolição, e depois a reconstrução dessa casa e a reforma dela inteirinha. A única coisa que você vê que existia na casa anterior, que ainda está aqui, é o drywall. Tudo foi trocado: piso, portas, gabinetes, paredes foram removidas e muitas outras coisas. Mas a história começa um pouquinho antes disso. Eu morava com o Alex em Downtown Orlando, naquele bairro que eu mostrei num vídeo que se chama Audubon Park. E eu morei ali por 10 anos. E atrás da minha casa foi construída uma escola A, e os valores dos imóveis dispararam. E como a gente tinha mais ou menos um bom valor entre o que devia para o banco e o que a casa valia, eu comecei a pensar em adquirir uma casa nova, porque aquela casa era pequena, ela tinha 120 metros quadrados e ela não tinha garagem. E como eu fazia muitas coisas com design e decoração, e a gente tinha também um trailer, era difícil deixar o trailer, estacionar o trailer naquela cobertura que se chama carport. Então eu queria uma garagem para poder colocar o trailer, para poder colocar as coisas do trailer. E a gente começou a procurar, e eu procurei por mais ou menos uns 8 meses. Nenhuma das casas que eu via eu gostava. Quando eu mudei aqui para Orlando, que eu comecei a faculdade de design de interiores, todas as casas que eu olhava eu adorava. Mas depois que eu terminei a faculdade, a sua expectativa sobe demais, você aprende muitas coisas, então eu já não gostava de muitas coisas, de muitas casas. E eu queria uma casa, eu não queria uma casa nova feita por um construtor, que eles fazem a cozinha, eu queria eu fazer a cozinha, eu queria eu projetar os espaços. E eu só poderia fazer isso se eu achasse uma casa velha que nunca ninguém tocou. E foi aí que a gente encontrou essa casa. Ela tinha acabado de voltar para o mercado. Quando eu vi ela no computador, eu falei para o Alex, eu achei a casa, sem mesmo entrar aqui. E quando a gente entrou aqui, eu falei, é essa. Eu corri de volta para casa para ligar pro banco para submeter os documentos para ver se eu poderia financiar a casa. E já fiz oferta no imóvel no mesmo dia.
E o interessante é que a oferta foi aceita. No dia que nós assinamos o financiamento, uma semana depois veio o lockdown da pandemia. E aí eu falei para o Alex, pronto, agora nós vamos à falência. Porque eles previam que durante 2, 3, 4 meses tudo ia ficar fechado. E a gente tinha que não só reformar essa casa, mas também vender a outra. E o mercado parou, não tinha mais ninguém querendo comprar imóvel, não tinha mais ninguém querendo vender imóvel, eu não tinha nenhum trabalho de design ou decoração, e a gente tinha 2 prestações para pagar, fora todas as outras nossas contas. Então eu disse para o Alex, falei, nós vamos quebrar, nós vamos à falência, mas eu pensei, a gente tem que fazer reforma, a gente tem que... E eu tinha um dinheiro guardado, e enquanto todo mundo estava na quarentena, preso em casa, tal, nós estávamos dentro dessa casa aqui, trabalhando, quebrando, e foi muito difícil fazer reforma porque todas as lojas fecharam. A gente só conseguia comprar as coisas pela internet, demorava para entregar, entregava, eu não gostava, tinha que devolvia no estacionamento com máscara, e foi muito difícil. Muitas das coisas que a gente fez aqui, eu teria feito melhor se eu tivesse todas as lojas abertas, se eu tivesse podido olhar para os materiais e para os acabamentos para colocar na casa, e se eu também pudesse escolher materiais. Por exemplo, você vai ver que os acabamentos dos batentes e das portas foi feito à mão, porque não tinha nenhuma loja que tivesse as guarnições que eu queria. A única loja aberta era o Home Depot e a Lowe's, eles têm aquele simples standard, e eu queria uma coisa um pouco mais sofisticada. E então foi difícil. Essa reforma durou 102 dias, mesmo assim, né? Mesmo com a pandemia e falta de trabalhadores e a casa ficando vazia, fechada por 1 semana, 2 semanas, a gente conseguiu terminar a reforma em 102 dias. E eu vou contar para você tudo que eu fiz nessa casa. Agora, eu vou mostrar para vocês as imagens que eu vi na internet quando eu comprei o imóvel, que são as imagens do listing, ou seja, as imagens da casa à venda, de como ela era por dentro, por fora da piscina, e depois eu vou explicar para vocês ambiente por ambiente. Tinha feito nada da casa, não tinha feito nenhum desenho, nem nada, porque eu nem sabia se eu ia poder financiar o imóvel, se o banco ia me dar aprovação para o financiamento, porque eu já tinha 2 financiamentos. Então eu não fiz nenhum desenho, porque eu falei, eu não quero perder meu tempo, eu não quero ter muitas expectativas e depois ficar triste. Quando nós assinamos a compra da casa, foi aí que eu sentei na prancheta e comecei a desenhar. Então eu projetei essa casa inteirinha em 5 dias. Todo o layout e tudo que eu queria fazer na casa eu tive que fazer em 5 dias, inclusive todos os desenhos de gabinetes, que agora iriam para as empresas que iriam fabricar os gabinetes, e também
outras coisas, foi tudo feito em 5 dias. E eu vou mostrar para vocês. Então essa daqui é a planta original do imóvel, e o interessante é que ela tem essa planta dos anos 70, né? Onde assim que você entra na casa, você tem uma sala de estar formal e uma sala de jantar. E interessante que alguns shows e algumas séries mostram essa sala com plástico nos sofás, porque era uma sala que ninguém podia entrar. Era uma sala bonita que era só para visitas. E realmente para nós não fazia nenhum sentido ter uma sala como essa, porque ninguém ia usar essa sala. Então uma das primeiras coisas que a gente fez foi a gente fechou essa abertura que tinha o espelho aqui na dining room, e a gente abriu 2 portas aqui. Aliás, a gente abriu uma porta para essa que seria a family room, e aqui a gente ia fazer a nossa sala de TV. A nossa sala de TV. Outra coisa aqui na cozinha, eu queria abrir esse espaço, né? Então a gente ia abrir essa parede que tinha aqui. Eu fechei essa saída para a sala de jantar, porque a sala de jantar, como ela é muito formal, a gente usa só em dias de festas ou quando convida um número maior de pessoas. Então é Natal, Ano Novo, 4 ou 5 vezes por ano a gente usa. Então não teria problema de vir da cozinha para cá. E com essa parede fechada, aí então eu poderia ter os meus fornos aqui que eu queria, e eu ia fazer a cozinha usando todas essas paredes. Em vez de ter uma mesa aqui, eu queria uma ilha muito grande. Eu morei naquela casa de downtown por 10 anos e a minha cozinha era assim. Tinha geladeira aqui, tinha a pia aqui e o fogão era aqui. Então era uma cozinha de uma pessoa. E agora eu falei, não, agora eu vou ter a cozinha que eu quero. E aí outra coisa que a gente fez aqui, como não tinha despensa, eu aumentei esse closet aqui, que era um closet de casacos, e eu fiz uma porta aqui para essa daqui então ser a despensa. Assim. A lavanderia a gente projetou com as máquinas uma em cima da outra. E uma outra mudança que a gente fez, aqui nessa parede não cabia uma cama king com 2 criados. Então o que a gente fez? A gente mudou essa porta para cá, fechou aqui, porque agora caberia uma cama king com 2 criados. A gente tirou essa parede daqui e aí a gente aumentou o banheiro, fez ele com 2 cubas, um vaso e o chuveiro aqui. O closet daqui a gente deixou do mesmo jeito que estava. E praticamente foi tudo isso que a gente fez, né? Foram poucas mudanças, só para que a gente pudesse realmente usar todos os espaços. Aqui nessa parte do fundo da casa, uma das coisas que eu gostei muito dessa planta é que os hóspedes ficavam de um lado da casa e a master ficava do outro lado da casa. Na minha casa anterior, o quarto de hóspedes era colado com o master, então as pessoas chegavam do parque ou chegavam das compras às 10, 11 horas da noite, faziam barulho e a gente acordava. Então eu gostei muito de o master ser separado. Então a gente deixou praticamente do jeito que o layout, que já era muito bom. Na parte da piscina, a gente teria que reformar a piscina, reformar a área, colocar uma gaiola, né, uma screen, porque caía muita folha, vinha muito bicho beber água, nadar na piscina durante a noite. Então eu lembro que uma noite a gente acordou com uma barulheira e tinha 25, eu contei, 25 sapos nadando na piscina, cantando. Era uma verdadeira pool party. E no dia seguinte a gente colocou 15 litros de cloro dentro da piscina, porque daí eles pulam, a água tá com muito cloro, eles pulam para fora, porque a gente não conseguia dormir com o barulho deles. Então assim, essa parte de dentro a gente fez antes de mudar, nós mudamos, e depois durante mais ou menos um ano a gente fez a piscina, a gaiola,
E recentemente, 4 meses atrás, eu fiz a fachada e a cerca em volta da casa, que era a última coisa que estava faltando. E também nós trocamos o telhado. Então, no final das contas, a planta ficou assim, né? Então, essa é a planta que a gente chama de furniture plan. Você coloca a mobília, então sala de jantar, sala de TV, sala de estar, uma pequena mesa de almoço. Ah, uma coisa que eu não falei, eu adicionei uma janela aqui e aumentei essa porta aqui e aumentei essa porta aqui, que era muito pequena. E então a gente tinha esse layout agora com um banheiro bem maior, com a suíte assim, e aqui a lavanderia, desse jeito. E aqui fora era mais ou menos o que eu pretendia fazer. Depois a gente até colocou mais uma mesa aqui com 4 cadeiras e mais uma aqui fora com guarda-sol. E eu vou mostrar para vocês agora como é que ficou. Vamos lá? Então a primeira coisa que a gente fez foi realmente fechar essa abertura que tinha aqui, que é a mesma da sala de jantar que vocês vão olhar. E como a gente tinha essa parede aqui, a gente resolveu colocar as nossas fotos, as fotos da nossa família. Tem a família do Alex aqui, tem a minha família, tem a minha mãe. A mãe do Alex, interessante, a mãe do Alex faleceu com 2 meses de diferença da minha mãe, no mesmo ano, e a gente nem se conhecia. Essa aqui é a minha mãe, comigo e meu irmão. Minha mãe era uma mulher muito linda. Aqui quando a gente era criança, aqui o Alex quando era criança com os pais. E a sala de jantar aqui a gente só fez mesmo ela ficar um pouco mais informal, um pouco mais bonita. Então a gente colocou essas molduras, a gente fez nós mesmos, eu e o Alex. Eu coloquei esse papel de parede aqui dentro. Eu coloquei esse papel de parede aqui. Então muitas coisas a gente fez. A gente adicionou aquele pedaço de madeira de baixo ali da moldura do teto para dar uma impressão de que a moldura é maior, porque a gente também não encontrava a moldura. Depois a gente colocou os quadros e foi mobiliando a casa do jeito que dava. Então essa sala nossa é a sala de jantar formal. A gente só usa 4, 5 vezes por ano. Quando a gente dá um jantar que tem mais que 4 pessoas, que não dá para comer lá na cozinha, a gente passa para cá. E é muito gostoso, a gente já teve muitos amigos comendo aqui com a gente, família, é muito bom. Essa pintura aqui é um original de uma amiga minha que é artista plástica na Itália, Inês Duarte. Ela fez para mim e eu coloquei aqui. Eu adoro esse quadro. Esse relógio a gente trouxe da França quando nós fomos viajar 2 anos atrás. Que nada, brincadeira, a gente comprou ele na Amazon, ele era marrom e a mesma pessoa que pintou o buffet da sala fez essa pintura pra gente nele aqui. Não é bonito? Aqui é o nosso lavabo. Eu gosto de clássico e moderno, então eu optei por uma pia bem clássica, estilo bem tradicional, porque eu sou de coração classicista e eu mesmo que coloquei papel de parede nesse banheiro. Foi difícil, eu vi no YouTube como fazia e eu coloquei papel de parede, depois escolhi esses quadros que tem moldura de espelho que são muito bonitos também. Esse portãozinho aqui é mais para a segurança dos cachorros. Como eu tenho medo que eles escapem e corram na rua, eles geralmente não fazem, mas por exemplo, se tiver alguém passando com algum cachorro, deixa o papai falar, Se tiver alguém passando com o cachorro, eles saem. Então quando chega alguma visita, a gente fecha o portão para poder abrir a porta com calma, todo mundo entrar, se cumprimentar, daí eu abro para eles irem lá cumprimentar as pessoas. Porque senão eles vão junto e assim que abre a porta é aquela confusão. Era o que acontecia.
E aqui a gente tem a nossa sala de estar. Essa acabou virando a sala de estar formal, que a gente não usa. A gente só senta quando vem visita. Quando vem visita a gente senta e conversa. Geralmente a gente sai da cozinha e vai para a sala de TV. Aqui na lareira a gente colocou essa lareira elétrica, que ela é como se fosse uma televisão que você conecta na energia elétrica, e ela também é aquecedor. Ela tem aqui uma grelha, você pode programar para ela jogar ar quente, mas como a casa já tem aquecimento central e ar condicionado, ela fica mesmo só de decoração. E aqui no tijolo a gente deu esse acabamento que se chama German Schmier. É uma massa branca, tipo uma massa de rejunte, que você passa e você limpa ele um pouco para ele aparecer um pouco dos tijolos. Então fica assim uma coisa meio envelhecida, parece um pouco dos tijolos. Era para ter aparecido um pouco mais, mas depois que ela seca você não tira mais, né? Então ficou assim. E aqui algumas coisas que eu coleto por muitos anos. Essa é uma lamparina que eu comprei numa estate sale e ela caiu daqui de cima e quebrou a parte de cima, então eu preciso achar uma outra. Interessante, essa águia aqui é o ciúme do Alex. Essa águia americana, ela era do pai do Alex, que o pai do Alex era militar do exército dos Estados Unidos, então ele tem o maior ciúme dessa águia, não pode mexer nela. E aqui então a gente fez a nossa sala de TV. É aqui que depois de jantar a gente vem direto para cá e a gente assiste filme, a gente assiste YouTube. Eu assisto eu mesmo várias vezes e fico me criticando no YouTube que eu não devia ter feito isso, não devia ter falado aquilo. e a gente assiste filmes e os babies, eles sentam aqui com a gente, eles assistem TV também, eles tiram um cochilo depois do jantar, né, baby? Né? Esse aqui é o Dexter, ele tem 11 anos, nem parece, né? É o meu xodó. Então ficou muito melhor assim a sala de TV. Esse papel de parede eu coloquei eu mesmo, esses quadros nós compramos pela internet e o resto, tudo que você vê foi comprado pela internet. Esse detalhe de madeira, como a gente não tinha ninguém que trabalhasse na casa e a gente não tinha o que comprar em nenhuma loja, a gente começou a tentar fazer as coisas nós mesmos. Então eu desenhei esse painel aqui, que é uma madeira simples que você compra nas lojas de material de construção. A gente montou, a gente comprou esses parafusos pretos para fixar na parede, depois eu passei o betume, limpei e muito depois eu achei esse sol aqui que foi baratíssimo e a gente colocou aqui. A gente queria um gabinete grande, como a gente também não achou, a gente comprou 2 pequenos e juntou, então é um gabinete bem grande, tem um sistema de som, as caixas de Bluetooth, então é muito gostoso assistir um filme aqui. E durante o dia a gente abre essa cortina e tem essa vista maravilhosa. Eu falo que é a televisão dos cachorros, isso aqui, eles sentam todos aqui e ficam só olhando, cuidando da vida dos outros. Então, nessa parte aqui é onde fica o escritório e também os quartos de hóspedes, que ficam afastados lá do master. E eu vou mostrar para vocês, a gente não mudou o layout, a gente só mesmo reformou. Nós reformamos o banheiro. As pessoas às vezes perguntam se isso é um papel de parede. Não é, é um azulejo mesmo. E uma coisa interessante desse banheiro é que quando tem várias visitas, a pessoa pode tomar banho e usar o vaso, independente de outra pessoa usar a pia do banheiro, porque tem uma porta. E também esse banheiro tem uma porta para a piscina. Quando as pessoas estão usando a piscina, elas podem abrir aquela porta e usar o vaso e pode até tomar banho. Esse é o nosso primeiro quarto de hóspedes. A única coisa que a gente fez foi realmente pintar as paredes. Esse acabamento de madeira do fundo da parede se chama shiplap. Eu comprei esses pássaros pela internet. E a gente colocou 2 camas fulls, que a gente chama no Brasil de cama de viúva. E a gente fez ele uma decoração um pouco mais americana, colocando essas quilts. Essas quilts, elas
são americanas mesmo, elas são feitas à mão e é muito tradicional aqui nos Estados Unidos. Existem quilts de 200, 300 anos de idade. Os americanos adoram essas American Quilt. Esse aqui é o nosso segundo quarto de hóspedes. Geralmente quando vem um casal, eles ficam aqui e se eles têm filhos, os filhos ficam no outro quarto. Esse quarto é uma delícia. Ele é tão escurinho, as cortinas são bem pesadas. Eu adoro dormir aqui. Aqui é o nosso escritório. É aqui que eu passo a maior parte do dia. Quando eu não estou mostrando casa para clientes ou quando eu não estou na obra, eu estou trabalhando daqui. Eu começo cedo, eu começo mais ou menos umas 7 horas da manhã e às vezes é 9, 10 horas da noite e ainda estou aqui. Depois do jantar eu acabo tendo que voltar para cá. A gente tem 3 computadores e tem mais 2 computadores guardados. Tinha 5 computadores aqui, mas não é que a gente precisa dos 5, é que eu sou uma negação quando se fala de tecnologia para arrumar problema. Então se esse computador der um problema, eu simplesmente levanto e vou para o outro. Trabalho lá do outro, porque está tudo na rede. Então aqui eu faço os meus desenhos, aqui eu converso com os clientes, eu faço as reuniões. A gente colocou esse escritório assim, em forma de ilha, porque o Alex também tem reuniões quando ele trabalha de casa. E para que as pessoas não vejam eu passando por trás dele ou ele passando por trás de mim, então a gente tem assim separado. Se ele começar a trabalhar de casa mesmo, por período integral, direto, como que parece que vai acontecer, aí a gente vai ter que desmontar aquele segundo quarto de hóspede, que quase não é usado, e fazer um escritório para ele lá, porque ele fala alto e eu não consigo ter reuniões quando ele está falando. Então aqui eu faço a maior parte de todo o trabalho, tanto da Uno Realty Group, que é a minha imobiliária, como também da Estúdio R, que é a empresa de design. Do lado de lá é onde eu faço os meus desenhos. Eu gosto muito de desenhar. Então, do lado de cá, tem esse computador também que eu ligo só se aquele lá der algum problema. Eu tô agora trabalhando, vou contar um segredo, tá? Eu tô trabalhando na reforma de uma celebridade do Brasil. Depois vocês vão ficar sabendo, mas tem que acompanhar o canal para saber. E esse aqui é o desenho do banheiro dela. Ela é bem famosa, ela tem 10 milhões de seguidores no Instagram. Só isso, não vou falar mais nada. Então esse aqui é o projeto da reforma do banheiro. Eu gosto muito de desenhar, então esse aqui a gente chama de elevação, né? Então, e ali é onde o Alex trabalha. E olha só que interessante, a gente tem aqui debaixo das mesas as camas dos cachorros, porque enquanto eu trabalho, eles dormem. Olha só que beleza, né? Eu trabalho e eles dormem. E uma coisa que eu adorei de ter virado o escritório assim é porque eu trabalho com essa vista aqui. Olha só que lindo que é. É incrível como é a mente do design, do arquiteto, do engenheiro, não é? Quando eu entrei por esse corredor e eu olhei para a cozinha antiga, eu já vi na minha cabeça essa cozinha. Eu já sabia exatamente como ela ia ficar no primeiro minuto. E foi assim que eu fiz. Eu projetei essa ilha grande porque eu sempre quis ter uma ilha. Eu sempre ia na casa das pessoas, as pessoas tinham ilha e eu não tinha. E eu sempre gostei. Então a gente fez essa ilha grande e é uma delícia aqui, você pode fazer massas, você pode fazer bolo, você espalha, cabe todo mundo, fica todo mundo sentado aqui em volta, é muito legal. Essa pedra, ela se chama quartzite, ela é uma pedra natural, ela é mais dura do que o mármore, então ela não mancha facilmente, embora ela manche um pouco se você não tomar cuidado, mas essa ilha inteira usou um slab inteiro de pedra, sobrou só um pouquinho dos lados. E aí eu tive que comprar uma outra para fazer toda ali aquele pedaço. Então era aqui que tinha uma passagem para a sala de jantar que eu fechei,
que eu queria o forno duplo aqui e a geladeira e a minha estação de café. Dá pra perceber que eu gosto de cozinhar e eu gosto muito de fazer doce. E às vezes eu faço 2 ou 3 de uma vez. É por isso que eu tenho 2 batedeiras. E aqui a gente colocou o exaustor, né? Esse exaustor é muito bom. Por exemplo, tem algumas coisas que o Alex gosta de comer. Por exemplo, ele gosta de comer bisteca frita. Se você fizer uma bisteca frita numa casa americana que a cozinha é aberta, cheira até lá dentro do quarto de hóspedes, lá no fim da casa. Então, quando eu faço bisteca frita, é a única coisa frita que ele come. Você liga o exaustor e ele suga toda a fumaça. Isso daqui as pessoas sempre perguntam, é uma torneira, se chama pot filler, seria preenchedor de potes, né? Então, pot filler, você aqui a torneira, o registro de baixo, você liga ele... E eu tenho o cooktop elétrico porque eu não gosto minha mãe me fazia limpar o fogão a gás, limpar as grelhas, arear aquelas bocas e eu detesto. Eu acho que é uma perda de tempo e nunca mais fica bonito. Ele é bonito só no começo, depois ele não fica mais bonito. E por isso aqui é muito fácil. Você espirra os produtos aqui, passa um pano, ele fica limpo em 5 minutos. E a comida não é diferente, viu? Pode perguntar para quem já veio comer aqui em casa se eles gostam da minha comida ou não. Fica excelente. Quando eu comprei esse exaustor aqui pela internet, eu não queria que ele fosse aquele, sabe aquele aço escovado? Eu queria que ele fosse um pouco diferente. E tinha uns que custavam até $10.000. E eu comprei esse aqui pela internet de cobre, mas eu não estava muito certo se eu ia gostar, se ele ia ficar bom. E ficou muito bom, todo mundo gosta pra caramba. E eu queria falar desse revestimento aqui. Esse revestimento, depois que eu comprei e ele chegou, a gente olhou atrás e estava escrito Made in Brasil. Então é o mesmo revestimento que eu coloquei lá na casa da Patrícia. Algumas pessoas disseram, um cliente meu falou assim, ah não, a gente não vai fazer que nem você fez pra ela, porque vai ficar muito caro trazer coisa do Brasil. Não, vende numa loja aqui em Orlando mesmo. A gente não importou do Brasil o porcelanato, ele vende aqui. E eu decidi de colocar esse grandão, que ele é 24 polegadas por 48, por causa mesmo da facilidade de limpar, de não ter muito rejunte. Porque depois, com o tempo, na outra casa a gente tinha um que tinha um monte de rejunte. Vai espirrando molho, gordura, o rejunte nunca mais ele fica branco, né? Então esse aqui, como é só uma peça inteira atrás do fogão, é super fácil de limpar e ficou super bonito. Eu acho que deu um aspecto clean, moderno, ao mesmo tempo tradicional, com a coifa de copper, de cobre, e eu fiquei muito contente com o resultado. Aqui eu tenho a minha lareira. Não, esse aqui é o nosso controle, ele controla a casa, a gente pode mandar o sistema ajustar o ar-condicionado, deixar o ar-condicionado mais frio ou deixar mais quente, ou se de repente veio uma frente fria e a casa ficou gelada, da cama mesmo, eu posso dizer para ele mudar de ar-condicionado para aquecedor e colocar na temperatura que eu quero. Também ele acende muitas das luzes da casa e fecha as luzes, eu posso atender a porta por ele. É só eu clicar aqui, tem uma câmera lá na porta, eu atendo a porta. É uma mão na roda, viu? É muito bom, eu recomendo. E aqui a gente tem a despensa que eu falei pra vocês, que eu aumentei o closet para fazer a despensa. Eu ainda vou fazer ela toda mais bonitona, mas por enquanto ela tá desse jeito. Vem, Anabel. Vem, Anabel, você vai ficar presa aí dentro da despensa. Agora a gente vai ver um dos cômodos preferidos meus, que é a lavanderia. Eu não gosto de lavar roupa. Eu sempre tenho que me lembrar que no Brasil eu tinha que estender a roupa, recolher a roupa e passar a roupa. E aqui a gente não faz nada disso. A gente tira da máquina de lavar, coloca na máquina de secar, dobra e põe no closet. Mas mesmo assim eu não gosto. Então eu fiz a lavanderia bem bonita para eu não ficar chateado lá dentro. Vem ver. A ideia original era ter feito a cozinha dessa cor, mas eu achei que ia ser demais e que talvez um dia, se eu tentasse vender a casa, desse algum problema com essa cor muito clara. Então eu falei, mas na lavanderia eu vou colocar.
E depois eu achei esse azulejo que tem o mesmo detalhe, da mesma cor. E a gente optou por ter a máquina uma em cima da outra, porque economiza espaço e a gente tem bastante balcão para dobrar as roupas. Algumas pessoas vão perguntar, mas não tem tanque? Eu tenho um tanque na garagem. Eu acho que as coisas sujas ou muito sujas, ou que tem que deixar de molho, ou por exemplo, se eu pisar no cocô do cachorro lá na grama, eu lavo meu tênis na garagem, eu não trago meu tênis para dentro da casa. E quando a gente tirou a pia daqui de dentro da lavanderia, a gente ganhou todo esse espaço para dobrar a roupa, que é muito bom. Essa daqui é a Suite Master. Originalmente aquela porta ali era mais aqui para o meio, porque a cama ficava onde tem aquelas janelas, e eu não gosto de cama que tem janela atrás. Então o que a gente fez? A gente mudou essa porta daqui para lá, para poder ter esse espaço para a cama. Coloquei esse papel de parede e é muito gostoso, tem muito espaço aqui. A minha amiga da Inglaterra falou que o meu master é maior do que o apartamento dela. Não é verdade, mas é grande, tem espaço. E aqui a gente fez o banheiro master, que agora é um banheiro bem grande. Originalmente o banheiro tinha só uma pia com uma cuba e uma parede que dividia ele no meio. A gente tirou essa parede e a gente colocou uma pia que tem 2 cubas e fizemos o chuveiro também com banco. Eu sempre quis ter um banco dentro do chuveiro para sentar, lavar o pé, etc. Esse revestimento atrás da pia era o revestimento que originalmente eu comprei para ficar atrás do fogão. Só que eu não gostei da cor. Como eu falei antes, a gente tinha que comprar as coisas pela internet e entregava aqui. Quando eu peguei, quando eu vi, eu não gostei, eu achei ele muito cinza. Então, como dava um trabalhão devolver, a gente colocou ele aqui atrás, comprou um trim, que é um acabamento de mármore, que é super parecido, e a gente fez atrás do espelho com essas madeiras, só para dar ficar um pouco mais interessante. E o box do chuveiro a gente fez de porcelanato nas laterais, com esse azulejo menor, tipo Subway, e com essas pedras grandes na parte de trás. E o piso do banheiro a gente fez ele num azulejo de mosaico preto. Quando a gente comprou essa casa, todos os tetos era aquele revestimento que a gente chama de popcorn, pipoca, que é muito ruim. Inclusive aquilo cai toda hora e junta pó, e não tem como você limpar aquilo nem como pintar, porque se você pintar de spray, ele simplesmente despenca no chão, e se você pintar com rolo, ele sai no rolo. Então nessas casas antigas, você vê esses tetos e eles são sujos, empoeirados. Então uma coisa que ficou um pouco cara aqui nessa casa foi fazer com que todo esse revestimento de pipoca fosse retirado do teto, e os empreiteiros queriam fazer textura porque é muito mais fácil, barato e esconde as imperfeições, mas eu bati o pé e falei, não, eu quero um teto liso, liso como é no Brasil. E hoje essa casa inteirinha não tem nenhuma textura no teto nem nas paredes, é tudo liso. A gente passa bastante tempo aqui nessa varanda. Quando o clima tá gostoso, quando não tá nem muito calor nem muito frio, a gente vem pra cá e a gente às vezes janta aqui fora. Quando os nossos amigos vêm, nós tomamos vinho, batemos papo, ficamos aqui na beira da piscina. Eu adoro plantas, minha avó gostava muito de plantas e ela me ensinou como cuidar das plantas. Ela pedia para eu regar as plantas dela. E hoje eu tenho todas essas plantas e me lembra muito ela. Eu acho que se a minha avó viesse aqui e ela visse essa área, ela ia gostar muito. Ela ia gostar muito dessas plantas. E as plantas, eu não sei, mas elas trazem uma paz. Elas não dão muito trabalho. Geralmente é mais tirar o que está morto e regar 2 vezes por semana. É preciso virar os vasos, rotacionar para que eles tenham a luz vindo de diferentes posições, mas eu acho que traz muita paz. O verde, aquelas plantas lá no final,
atrás da gaiola também, eu plantei tudo, não tinha nada. Era só um terreno limpo com as árvores. Eu plantei todas aquelas flores e aqueles arbustos lá de trás e muitas dessas plantas eu trouxe da casa de downtown. Por exemplo, essas samambaias, elas já têm 8 anos de idade, cada uma delas. E outras plantas também que estão no quintal, elas têm 8, 9, 10 anos. Quando eu vim para os Estados Unidos, eu tinha o meu American Dream. Eu cheguei aqui nesse país com 2 malas, com pouco dinheiro, e eu trabalhei de faxineiro, eu trabalhei de motorista, de babá, de pintor e muitas outras coisas. E durante esses últimos 14 anos, eu continuo trabalhando. Aqui na América a gente trabalha bastante, mas eu acho que a grande diferença é que a gente trabalha e consegue muitas coisas. E o meu American Dream é tudo que eu tenho hoje. Era exatamente isso que eu queria. Eu queria uma casa bonita e eu queria uma família. E Deus abençoou o trabalho das minhas mãos e hoje eu tenho a minha casa, que eu sempre quis, e eu tenho a minha linda família. Eu tenho meu esposo e os meus 3 filhos peludos. Eu acredito que a chave da felicidade é você ser grato. Mesmo quando eu trabalhava de pintor, com a roupa suja, carregando rolo, lata de tinta, eu sempre fui grato. Eu era grato por estar nesse país, eu era grato por ter saúde, eu era grato por ter aquele emprego naquele momento, e eu sabia que as coisas eram temporárias, que se eu trabalhasse bastante eu conseguiria prosperar e ter mais qualidade de vida. Eu acredito que a chave da felicidade é você ser grato com o que você tem. Então lembre-se disso, seja grato, que o universo conspira e tudo de bom acontece para você. Obrigado por assistir esse episódio e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.